Olá, boa noite. Meu nome é Rogério Pereira, sou pastor da Igreja Comunhão e Adoração. Estamos aqui nesse dia para começarmos essa campanha Adorando em Tempos de Guerra. Queria compartilhar com você alguma coisa sobre conhecer a Deus. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Deus criou o homem no Éden e todo dia ele tinha um relacionamento com o homem, porém o homem pecou, o homem caiu. E com a queda do homem, o relacionamento foi rompido. Mas Deus não foi pego de surpresa, porque Jesus Cristo, ele existe desde antes da fundação do mundo e Deus sempre teve como propósito ter uma família e ter um relacionamento com o homem. A palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus é uma tarefa para a vida inteira. Como está escrito lá em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o relacionamento que o homem tem com Deus, ele começa raso, ele começa devagar e ele vai crescendo até o ponto de chegar num relacionamento de maturidade. A palavra também diz em Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o conhecimento é essencial para que nós tenhamos êxito na nossa vida, para que nós não tenhamos revés, para que nós não sejamos afrontados e derrotados pelo inimigo. Em João 17,3 diz assim, a vida eterna é essa. Jesus falando, a vida eterna é essa, que conheçam a ti como Deus e eu como Salvador. Então, se você quer ter vida eterna, nós precisamos conhecer a Deus. E em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, diz assim, se alguém gloriar-se em alguma coisa, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Então, Deus, ele diz para seus filhos, você quer se gloriar, você quer ter alguma coisa que você se contenta, que você pode dizer, olha, isso eu tenho. É um relacionamento com Deus. Agora, tem a pergunta, quem é Deus? Nos 4 evangelhos, Deus se apresenta como Pai. Jesus teve um ministério enquanto ele foi curando, libertando os cativos, curando os enfermos. Tudo bem. O dia que Jesus disse que ele era o Filho de Deus, os religiosos começaram a querer matá-lo de qualquer jeito. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ouviu-se uma voz do céu que disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Nessa hora, Jesus na terra, ele era o unigênito, o Filho único de Deus. Porém, Deus tinha o propósito que esse Filho unigênito se transformasse no primogênito. A palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Agora eu lhe pergunto, ele é seu pai? Porque existe uma crença que fala que todos somos filhos de Deus. Não é verdade isso. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ele veio para que eram os seus não o receberam. Porém, todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu o poder de ser feito filho de Deus, significa que você não era. Então, para ser filho de Deus, o acesso é por Jesus. Jesus ensinou. Quando os discípulos disseram, ensina-nos a orar, ele disse, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu. Veja que ele não diz, meu Pai. Ele fala para os discípulos, vocês vão orar assim. Agora, a partir de agora, por esse conhecimento que você tem de Deus, você pode chamar a Deus de Pai. Do unigênito virou o primogênito. Em 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O pecado separa o homem de Deus. O pecado é algo que afasta o homem de Deus. Mas a palavra de Deus diz que se os seus pecados fossem vermelhos como a escarlate, como carmesim, o Senhor os transforma alvos como a neve. Eu queria contar uma história. Essa história foi contada pelo pastor Saulo Daniel.
e eu vi o pastor Douglas Gonçalves contando isso. Imaginemos que uma pessoa está na sua casa, ela está sozinha, e de repente ela percebe que um ladrão invadiu a sua casa. Esse ladrão invadiu, ele está armado, e essa pessoa tem uma arma em casa. Então ela vai, procura, consegue pegar essa arma, surpreende o ladrão e dá um tiro nele. E aí esse ladrão cai morto. Aí ele vai lá, ele olha o ladrão morto, ele pensa, fecha toda a casa, ele liga para um amigo advogado e fala: rapaz, você não sabe, eu acabei de matar uma pessoa que está aqui, agora acabei com a minha vida, o que eu faço? Será que é legítima defesa? Como que a gente pode fazer? E aí ele recebe algumas orientações, mas ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com as consequências daquilo que aconteceu com ele, está preocupado com o preço que ele tem que pagar, está preocupado se ele vai ser preso. Agora, vamos colocar numa outra situação. Uma pessoa está em casa, ela tem uma arma antiga, ela pega aquela arma, ela começa a limpar a arma, e por acidente aquela arma dispara e acerta no pai dela e mata o pai dela. Quando ela olha para o pai morto ali, ela vai ligar para alguém? Ela vai chamar por socorro? Ela vai ficar pensando na dificuldade, no que vai implicar aquilo? Não. Ela simplesmente vai ajoelhar e vai chorar e vai pedir perdão e vai dizer: oh, meu Deus, eu matei meu pai, eu machuquei meu pai. Assim é comigo e com você quando nós conhecemos a Deus. Quando a gente peca, aquilo causa em nós uma dificuldade, um sofrimento, uma angústia. Por quê? Porque eu desagradei meu pai, eu fiz algo que não é da vontade do meu pai, eu não fui à altura do que meu pai queria. É verdade que toda e qualquer pessoa, por mais que ela se esforce para viver uma vida na plenitude, nunca ela vai estar à altura. Mas Deus não espera de nós uma perfeição, mas sim que o nosso coração esteja aberto para conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, nesse caminho de conhecimento de Deus, às vezes há percalço, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente não sabe o que fazer, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, isso faz parte do processo. É nesse processo que Deus vai enriquecer a nossa vida, vai nos dar a saída. Então, queridos, fica a dica. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque conhecer a Deus nos livrará de sermos destruídos. E o relacionamento com Ele como Pai, Ele é nosso Pai. Ele nos ama como Pai. Eu sei que muitos têm um relacionamento com o Pai terreno, Pai da terra, que não foi um bom relacionamento. E aí a gente transfere isso para o relacionamento com Deus. Uma das grandes características de Deus é que nesse relacionamento de pai e filho, ele nos corrige. Ele não deixa a gente solto. Ele frustra os seus filhos. Ele não dá tudo que o filho pede. Ele, às vezes, não te dá porque ele sabe que se ele te der, aquilo vai fazer mal, você não está preparado, você não tem maturidade para receber aquilo naquele momento. Porém, aqueles que são exercitados na disciplina gozarão de um relacionamento íntimo e estreito com Deus. Então, queridos, nesses dias em que nós estamos dentro da nossa casa, com nossa esposa, com a nossa filha, no meu caso, com a Sofia, com a Rosângela, essas princesas que o Pai me deu, eu tenho que entrar nesse relacionamento, estreitar esse relacionamento com o Pai, com os meus queridos que estão aqui comigo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, saudade de todos vocês. Minha irmã, saudade de dar um abraço em você, de estarmos juntos. Com certeza, Deus vai nos conceder essa alegria de celebrarmos juntos. Mas enquanto isso, a igreja não está fechada. Porque hoje, queridos, quando nós lemos nas cartas, no Evangelho, falando sobre igreja, a gente, por causa da nossa cosmovisão, do que a gente enxerga hoje, a gente pensa que era lugar de 1.000, 1.500 pessoas. Não, a igreja, escrita, as cartas de Paulo, a igreja, eram nas casas. E nós voltamos para a origem. Não voltamos para o início, mas para a origem, dentro da casa, onde tudo começa. No lar, é ali
a promessa em Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o evangelho do nosso Pai que nos fez conhecer através de Jesus esse grande amor. Amém? Deus te abençoe. Um abraço. Espero ver você em breve. Shalom, shalom.